Bom dia, amado. Bom dia, amada do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que mais um dia estamos vivos, mais um dia Ele nos deu a graça para estarmos aqui falando da palavra dEle. Que assim aconteça por muitos e muitos tempos, se for a permissão de Deus, né, amados? Que nós viva se for para fazer a vontade do Senhor, né? Amados, vamos já orar aqui e agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando, para consagrar este vídeo a Deus que eu estou gravando. E assim o nosso Pai possa, tomar direção do nosso dia, da nossa vida, para que nenhum mal venha ter êxodo sobre as nossas vidas. Amém? Querido Deus e amado Pai que estás no céu e na terra, Deus soberano, Deus bendito, Deus glorioso, maravilhoso, majestoso, em nome de Jesus Cristo eu agradeço ao Senhor, porque mais um dia eu estou viva, estou de pé pela Tua misericórdia infinita. Louvo ao Senhor meu Deus, que tem me dado graça, Senhor, de falar da palavra do Senhor. Eu louvo ao Senhor meu Deus, que, meu Deus, o Senhor tem salvado vidas, restaurado, transformado. O Senhor tem ouvido a oração do Teu povo, Pai. Meu Deus, não há como, Pai, agradecer suficiente ao Senhor pelos seus cuidados de Pai, pelo seu amor. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo. Peço perdão, meu Deus, ao Senhor por todas as minhas falhas, os meus pecados. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. E me coloco na total disposição do Senhor, Pai, para que Tu me uses o quanto o Senhor Deus quiser usar para fazer, Pai, a Tua obra, falar da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Oro também, meu Deus, por todos os ouvintes da mensagem da palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, crianças, jovens, adultos, que todos que estão, meu Pai, prestando ouvido à palavra de Deus e à oração que eu faço neste canal. Que o Senhor possa visitar de um por um, Pai, e conforme o Senhor conhece o desejo de cada coração, que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus eu oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem. Que o Senhor, meu Deus, possa abrir as portas, Senhor, que estão fechadas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, em seus relacionamentos, na amizade, no amor, no casamento, no noivado. E que tudo aquilo que o inimigo tem preparado, tem armado, Pai, contra essas vidas, não prospere, em nome de Jesus. Assim eu oro pedindo ao Senhor que tome direção do nosso dia, da nossa vida, da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos que vamos, dar início ao nosso dia já, ouvindo a palavra de Deus, Bendito seja Deus que nos escolheu, que nos dá a graça de, conhecer Ele dia após dia, Porque sabemos que muitos já perderam essa oportunidade, Então vamos aproveitar nós a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de ouvir Ele falar, prestar atenção e obedecer, Aquele que obedece às instruções, aos conselhos do Pai, não cai, A palavra, amados irmãos, que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, ela está no livro de Mateus, no 8, a partir do 9. No 9, a partir do 9 de Mateus. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado no alfândega um homem chamado Mateus. E disse: segue-me. E ele se levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. E sentaram-se junto com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse a eles: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, amados,
A palavra de Deus nos ensina muito sobre esta palavra, né? Tem muitas formas de nós interpretar esse texto, né? Como eu sempre tenho dito aqui, amados, esta mesma palavra, se 1000 servos de Deus ler hoje, Deus vai dar 1000 interpretação desta palavra. Porque a palavra é de Deus, né? Não é nossa. Mas o que Deus vem nos ensinando hoje a falar, amados, é sobre o chamado de Mateus que Jesus fala. E o que leva a nós a entender é que Mateus era um publicano, era uma pessoa pecadora. E assim nós aprendemos que Jesus, ele veio para os pecadores. Mas Jesus, ele não ama o pecado que o pecador faz, né? Jesus não se agrada da pessoa que fuma, bebe, briga, prostitui, rouba, mente. Jesus não se agrada. Porque tudo isso não condiz com Jesus. Jesus não se agrada. Porque Jesus é santo. Mas ele veio a nos ensinar que nós podemos nos arrepender do que fazemos de errado. E a partir de então nós arrependermos e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, nossos pecados por Deus já são esquecidos. E nós passamos a ser santo diante dos olhos de Deus. Que palavra maravilhosa, né, amado irmão? Ainda que o mundo não esqueça os pecados que cometimos. Ainda que o mundo não esqueça o que fizemos de errado. Ainda que nos julguem, nos critiquem, nossa família, parentes, mas Deus, que é o maior interessado, já esqueceu a partir do momento que nós nos arrependemos do nosso pecado. E para Deus nós somos santos, porque a palavra de Deus ensina que ele virá outra vez, o Senhor Jesus Cristo, buscar um povo zeloso de boas obras, aonde outras palavras, em outras partes, o Senhor Jesus Cristo diz, vem buscar um povo santo. Em outras palavras, o Senhor diz, os meus santos. Então, na verdade, todo homem e a mulher que se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados, Deus apaga os seus pecados, não se lembra mais dos seus pecados. A partir de então, você viver uma vida de se afastar das coisas erradas, rejeitar o pecado, você passa a ser santificado e dia após dia você orando, buscando a presença de Deus, você é santificado, você é santo para Deus. Ainda que o mundo não esqueça, né? E o que o mundo tem para nos ofertar, para nos dar? Por que nós temos que provar algo para o mundo? Por que nós temos que provar algo, se entristecer com o que o mundo diz, que o mundo fala? Se o mundo falou e julgou, criticou e até matou Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que não foi achado em Jesus nenhum pecado, nenhuma iniquidade. Então imagina nós, se vamos ser vistos bem pelo mundo, né, amados? Nunca. Mas para nós temos que ter no nosso coração um desejo, uma vontade de ser fiel a Deus. Todos nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos caminhos errados, temos que ter no nosso coração, na nossa mente, agradar a Deus. O mundo não tem muita importância. Amados, então nessa palavra, Jesus Cristo nos mostra que ele passou por um caminho e viu assentado um homem. Claro que nós sabemos, né? Por dentro do conhecimento da palavra de Deus, nós já sabemos que já estava nos planos de Deus, Mateus. Jesus já conhecia que ia passar por aquele caminho, que Mateus estaria sentado ali. Já estava escrito nos planos de Deus, né? Porque Deus conhece tudo. Então Jesus passou por ali e chamou Mateus, venha, me siga. A palavra de Deus nos diz, Mateus não discutiu, não ficou pensando, mas será que eu vou? Será que eu vou conseguir servir a Jesus? Será que eu vou conseguir ser crente? Não, Mateus não pensou. A palavra nos ensina aqui que Mateus imediatamente levantou e correu atrás de Jesus e foi segui-lo. Aqui nós aprendemos, amados irmãos, Jesus chama-nos, venha. Jesus está chamando assim o mundo todo, venham para o mundo todo. O problema é que o mundo
dá mais valor para a carne do que para o seu espírito. O mundo dá mais valor para o pecado, para a carnalidade, para as pessoas, para a aparência, do que para Jesus, se esquecendo de que só há uma coisa mais importante nesta vida: a nossa alma. E a nossa alma só tem que estar bem com Jesus. Amados, e diz a palavra de Deus que Jesus, assentado com Mateus e ali os seus discípulos em uma mesa, né? Porque nós sabemos por dentro da palavra de Deus que aonde Jesus ia uma multidão. Coitado do nosso Senhor Jesus, ele não tinha um tempo de estar sozinho. Aonde ele estava cercado de gente. Quem dera que todos esses fossem para servir e para adorar, né? Não, a maioria era para criticar, a maioria era para sondar, a maioria era para achar falhas em Jesus. Mas ele estava sempre cercado e rodeado de muitos. E diz a palavra de Deus que Jesus se sentou para se alimentar na mesa com Mateus e com seus discípulos, e vendo então os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, né, os arrogantes, né, aqueles prepotentes que procuravam achar falha em Jesus, né, diziam aos discípulos de Jesus: mas e como que o teu mestre senta numa mesa para comer com pecadores? Eu imagino, né, eu penso para comigo, né, eles, né, criticando: mas Jesus não é santo, né? Mas Jesus não é filho de Deus? Mas e Deus não é santo? Deus não se mistura com o pecado? E como que Jesus é filho de Deus? Se ele está sentado com os pecadores, ele come junto com os ladrões, ele come junto com as prostitutas, ele come com os pecadores, ele senta no lugar onde os pecadores sentam. Como é que ele é filho de Deus? Eu imagino esse povo arrogante falando isso, né? Porque eles zombavam e criticavam Jesus toda vez que viam Jesus misturando com os pecadores, né? E aqui, né, Jesus, né, vendo e ouvindo eles falar essas murmuração com os seus discípulos, né? Jesus disse, né: não necessitam de médicos que estão são, mas é os que estão doentes. A verdade, Jesus tinha resposta sempre na porta, né, da boca, porque Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus falou, né, que de médico, quem está são não vai no médico. Só vai no médico quem está com dor, quem está doente. E o médico é para dar remédio para os doentes e curar, não para quem está são. Disse Jesus, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero eu não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui Jesus deixou citado aqui algo para nós aprendermos, amados irmãos: misericórdia. Jesus mandou aqueles incrédulos que zombavam de Jesus, que criticavam por Jesus estar ali com Mateus, com os pecadores na mesa. Jesus disse para eles ir aprender sobre a misericórdia. Eles tinham que aprender sobre a misericórdia, eles não sabiam. Misericórdia, amados, é eu me compadecer de todo o coração de alguém ao ponto de eu ter tanta misericórdia daquela pessoa e ajudá-lo. Misericórdia não é só eu sentir coitadinho, que dó, judiação, mas não fazer nada. Misericórdia é eu me compadecer da pessoa, me compadecer daquela situação, tentar ajudar. E Jesus mandou aqueles incrédulos: vão aprender sobre a misericórdia. E Jesus falou para eles, né? Porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, amados, Jesus Cristo não veio para quem é santo. Quem se acha perfeito não precisa de Jesus. Quem se acha santo, eu não tenho pecado nenhum, você não precisa de Jesus. Se você é santo, você já está salvo. Jesus Cristo veio, amados, para os pecadores, para levar esses ao arrependimento do pecado. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós já fomos formados, já nascemos do pecado. Todos somos pecadores.
Mas a partir do momento que a pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, então se entregamos completamente a Ele e Ele passa a moldar o nosso caráter, mudar nossa vida, nossos costumes, mas nós temos que deixar Deus agir na nossa vida, nós temos que forçar o nosso eu, deixar Jesus trabalhar. Porque o nosso eu, a nossa matéria, não quer desligar do pecado, não quer desligar do vício, não quer desligar do mundo, mas eu tenho que fazer em mim força para deixar que Jesus mude a minha vida, mude o meu caráter. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, há uma mudança na nossa vida, não porque nós queremos, nós permitimos Jesus mudar a nossa vida. Amados, eu creio que aqui tem muitos homens e mulheres de Deus que ouvem a palavra, que também conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, que também já viveram milagres de Deus. E eu acredito que vocês também já ouviram muitos testemunhos, muitos homens, mulheres consagrados de Deus que contam seus testemunhos. Geralmente esses eram os terríveis no mundo. Geralmente esses que são muito usados por Deus hoje eram aqueles que era cavalo do maligno lá no mundo. Usavam e abusavam do pecado. Mas porque Jesus chamou, venha pecador até mim, este largou o pecado e correu para Jesus, obedeceu o chamado. Então Jesus transformou a vida deles, assim como Jesus transformou a minha vida, assim como Jesus transformou a sua vida, de você que me ouve. Jesus quer transformar vida todos os dias. Basta nós nos colocar na presença dele e deixar ele trabalhar na nossa vida. Mas o que nós aprendemos nesse contexto, amados? Jesus chama. Jesus não fica lá lisonjeando, ai, venha me servir, por favor, eu preciso de você. Jesus não vai fazer isso. Jesus não precisa de nós. Jesus não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos de Jesus. Se nós não buscar Jesus, se nós não aceitar Jesus, não há mudança na nossa vida. E se nós não nos converter a Jesus, se nós não aceitar a Jesus como nosso Salvador, se nós não nos arrepender dos nossos pecados e morrer praticando o pecado, nós não vamos morar com Jesus na glória. O fim do pecador que não se arrepende dos seus pecados, amados, é o inferno, infelizmente. Irmã Rosiane, você está dizendo isso? Não, amados. Longe de mim dizer algo que não esteja na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina. Então não adianta nada eu ficar massageando o ego aqui, mentindo para os irmãos. Ai, se você comete todo dia um pecadinho, Deus perdoa. Ai, se todos os dias você comete pecado, mas amanhã você vai na igreja e se arrepende, Deus perdoa. Não adianta eu ficar mentindo para os irmãos. A verdadeira palavra de Deus é essa. O homem e a mulher pode ter cometido todo o pecado, se pode estar roubando, se pode ter até matado, se pode estar numa vida adulta terrível, se pode estar fazendo tudo de errado, mas quando Jesus te chama, venha fulano, fulana, venha me servir. E como que Jesus te chama hoje? Jesus não vai passar lá na estrada, lá no bar de prostituição onde você trabalha. Jesus não vai passar lá no motel, chamar lá as pessoas que estão se prostituindo. Jesus não vai passar lá na boca de fumo chamando quem trabalha lá e se droga. Não, Jesus não vai passar lá e chamar ele pessoalmente como ele chamou Mateus. Jesus vai enviar um vaso dele. Jesus vai enviar uma mulher ou um homem de Deus para fazer um convite para você. E esse convite é: vamos para a igreja. Vamos para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida. Vamos para a igreja que Jesus vai mudar a tua situação. Vamos para a igreja porque Jesus te ama. É este o convite que você vai ouvir.
Porque hoje Jesus não está passeando aqui na Terra como antes ele viveu aqui na Terra, 2025 anos atrás, Jesus viveu aqui na Terra. Então ele passou onde estava lá o Eliseu, arando lá na sua terra, Jesus chamou, aonde estava o Mateus, Jesus chamou, aonde Paulo fazia mal para o povo, Jesus apareceu, chamou. Não, hoje Jesus não está de carne e osso passeando aqui pela terra, hoje Jesus está lá no céu, junto do Deus Todo-Poderoso à sua direita, mas Jesus instruiu homens e mulheres que têm poder, que têm autoridade para fazer a obra dele aqui na terra. E Jesus usa estes homens, estas mulheres, para chamar os pecadores até Jesus. Então, quando você recebe um convite, vamos para a igreja, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua situação, é Jesus te chamando. Muitas das vezes critica, já vem aquele sarna, aquela insuportável, me convidar para ir na igreja. Você não sabe, amado e amada de Jesus Cristo, você não está rejeitando o convite da irmã Rosiane, da irmã Maria, do irmão Antônio, não. Você está rejeitando o convite, o chamado de Jesus Cristo. Porque é Jesus que nos chama ao arrependimento. É Jesus que nos chama para a obra dele, para os caminhos dele, porque o maior interessado em nos salvar e nos libertar é Jesus. E quando Jesus chama, venha. Feliz é o homem e a mulher que recebe este convite e vai correndo, assim como Mateus foi. Ai daqueles que zombam de Jesus, rejeitando o seu chamado, rejeitando o seu convite, rejeitando a sua palavra, esse tem tudo a perder. Porque só há uma verdade na face da terra, só há uma verdade. A palavra de Deus. O resto tem tudo de errado, tudo de falso, tudo de mentira. Feliz é o homem e a mulher que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus e obedece. Amém? Amados, então Jesus está às portas, ele está chamando. Todo aquele que é pecador, que é errante, que é falhante, aquele que o mundo não dá nada, aquele que pensa, eu não tenho mais nada a perder na minha vida. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus tem planos para a tua vida. Jesus já tem uma história escrita para você. Basta você entrar e tomar posse dessa história. Amém? Receba esta palavra, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, e guarde no teu coração. A palavra de Deus nos diz que através de eu obedecer a palavra de Deus, obedecer as suas leis, seus mandamentos, as bênçãos de Deus me alcançam dia após dia. Amém? Receba, amado, esta palavra, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em vossos corações mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, te louvo, bendigo o teu santo e adorado e exaltado nome. Mais uma vez, Senhor, te agradeço por tudo. E aqui coloco, Pai, todos os ouvintes e todos os inscritos deste canal, Pai, de evangelização, nas mãos do Deus vivo e todo-poderoso. E aonde chegar, meu Deus, esta palavra, Senhor, que vai ficar neste canal do Senhor Jesus Cristo. Aonde chegar esta mensagem, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de poder, chegue, limpe corações, transforme vida. Liberte, Senhor, dos vícios, das más companhias. Abra as portas, meu Deus, que estão fechadas. Senhor, cura a alma deste homem, desta mulher. Levanta, Senhor, injeta ânimo para que essa pessoa se levante e siga ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham todo um bom dia, em nome de Jesus.